Olá, pessoal, tudo bem? Bom, a videoaula de hoje eu vou dar uma devolutiva para vocês de uma atividade que nós fizemos do livro texto, lá da página 113, tá? Eu quero dizer para vocês que tão importante quanto vocês fazerem essa atividade, nós termos essa devolutiva, tá bom? Para nós complementarmos o nosso processo de aprendizagem. Então, sempre vocês terão a devolutiva das atividades de vocês. Eu quero aproveitar aqui também para frisar para vocês enviarem as atividades pelo portal, tá? Ou encaminharem, tá bom? Porque, assim, a gente tem observado as atividades de vocês, tá bom? Então, hoje eu vou fazer a correção, vou compartilhar aqui. Essa correção, gente, vocês farão o seguinte: como era um exercício do livro texto, vocês têm que copiar e responder, certo? Estava lá na orientação. As respostas, procurem sempre fazer a lápis, porque durante a correção, se você errou um exercício, precisa corrigi-lo, o que acontece? Fica muito desorganizado o seu caderno, porque você vai querer passar corretivo ou vai riscar, e isso é muito ruim para você poder estudar, tá bom? Então, correção de exercícios, página 113. Vamos começar pelo exercício 44. Todos esses exercícios, do 44 ao 46, eles falam sobre os ângulos alternos, correspondentes e colaterais, que foi a nossa aula anterior, tá? O que eu denomino cada um deles, né? Correspondente é quando eu tenho ângulos congruentes. Alternos é quando eu tenho ângulos de lados diferentes, né? E opostos pelo vértice. E colaterais é quando eu tenho os ângulos do mesmo lado. Eu vou explicando para vocês aqui no decorrer da correção, tá bom? Na número 44, sendo RS paralelo. Então, R paralelo a S, duas retas paralelas, deu o nome dos pares de ângulos abaixo. Então, aqui, o meu par de ângulo, o G e o C, eles estão no mesmo lado da minha reta transversal. Um está na parte interna, o outro está na parte externa. Se vocês separarem, o G tem a mesma medida do C. Então, eles são ângulos congruentes. Qual é a denominação que eu tenho para esse ângulo? É que eles são ângulos correspondentes, porque eles têm a mesma medida, tá? Na letra B, eu tenho dois ângulos também, tem mais um par de ângulos. E se vocês separarem, um está de um lado e o outro está de outro. Por eles estarem lados diferentes da minha reta, tá vendo? Ó, o E está aqui e o C está aqui. Por eles estarem em lados diferentes, então eles são alternos. Aí outra coisa, tanto o E quanto o C, eles estão do lado de fora das minhas retas paralelas. Eles estão aqui, ó, na minha parte externa. Então, eles são ângulos alternos, por estarem em lados diferentes, e são ângulos externos, por estar fora das minhas retas paralelas, tá bom? Vamos agora para C. Na C, eu tenho os meus dois ângulos do lado de dentro agora da minha paralela. Então, se ele está do lado de dentro, são ângulos internos. Porém, eles estão do mesmo lado da minha reta transversal. Tá vendo? Tá todo mundo aqui na esquerda. Então, eles são ângulos colaterais, porque eles têm o mesmo lado. E eles são ângulos internos, porque eles estão entre as minhas duas retas paralelas. Então, aqui a denominação colaterais internos. Quando eu falo aqui na letra D, eu também tenho ângulos colaterais e eles também estão do lado interno. Então, eles também serão colaterais internos, tá? A gente só mudou o lado aí, mas eles estão com a mesma característica, tá bom? Na letra E, o H e o D, eles estão na mesma direção. Um está interno e o outro está externo. Se a gente reparar, o H, ele tem a mesma medida do D. Então, eles são ângulos correspondentes, tá? Na letra F, eu tenho um ângulo externo de um lado e um ângulo externo de outro lado. Então, há ângulos com lados diferentes em lados diferentes, né? E também congruentes. Então,
eu chamo eles de ângulos alternos externos. Externo porque eles estão do lado de fora das minhas retas paralelas, tá? Na G. A G, eu tenho o ângulo E e o ângulo D. Eles são colaterais, tá? Eles são colaterais e externos, porque eles estão ambos do lado de fora das minhas retas paralelas, tá vendo? Ângulos colaterais, gente, quando a gente soma os dois ângulos, eu tenho uma medida igual a 180 graus. Então, se vocês repararem aqui, ó, se eu juntar o ângulo E com o ângulo D, eu tenho um valor de 180 graus, que é um ângulo raso, tá? O H, letra H aqui. Eu tenho o ângulo F e o ângulo B. Só que um está do lado externo e o outro está do lado interno. Então, aqui são ângulos correspondentes, ok? Na J, acabando. Na J, eu tenho o ângulo H aqui do meu lado direito e o ângulo B aqui do meu lado esquerdo. Mas ambos estão do lado interno do meu desenho, né, das minhas retas. Então, por eles estarem em lados diferentes, eles são alternos. Por eles estarem dentro das minhas retas paralelas, eles são internos. Beleza? Agora eu tenho a letra K. Letra K é idêntica à letra J, se vocês repararem, né? Eu tenho um ângulo G e o ângulo A. Cada um de um lado diferente, então eles são alternos e eles permanecem dentro das minhas retas paralelas. Então, eles são alternos internos, beleza? E a última da 44, que é a letra I, eu tenho um ângulo F e o C, ambos do mesmo lado, né? Os dois do mesmo lado. Se eu somar os dois, um tá externo, outro interno, e a hora que eu somar, eu tenho 180 graus. Então, eles são ângulos colaterais externos. Os dois estão do lado externo das minhas paralelas. Beleza? Essa foi, então, a questão 44. A próxima questão que nós iremos fazer é a questão 45, tá? Só vou mover um pouquinho aqui meu vídeo para a gente poder responder. Então, com o auxílio de um transferidor, meça os ângulos formados pelas retas R e ST. Então, vocês deveriam ter o transferidor, deveriam medir. A gente não vai por suposição, tá? Então, eu tenho os 8 ângulos aí, formado pelas duas retas paralelas e a transversal. E eu tenho que medir. Então, a hora que eu medir, aqui com o meu transferidor, o ângulo A é igual a 60 graus. Então, se a gente reparar, o ângulo A e o ângulo C, eles são opostos pelo vértice. Então, eu sei que o ângulo C também vai ter 60 graus. Agora, se a gente analisar de novo a imagem, o ângulo E e o ângulo G, eles também são opostos pelo vértice. E eles são congruentes com A e C. Então, tanto o ângulo E quanto o ângulo G, eles são iguais a 60 graus, tá? Agora, vamos aqui, ó. Ângulo B. O ângulo B, a hora que eu medir, eu tenho 120 graus. Esse 120 graus vai valer tanto para o D, porque eles são opostos pelo vértice. Então, eles são congruentes. Depois eu tenho o F e o H também com 120 graus, tá? Agora, respondendo as questões. Quais deles têm a mesma medida, né? Quais deles são iguais em medida? Então, aqui, o ângulo A, ele tem 60 graus. O ângulo C tem 60 graus, então eles são iguais. O ângulo E tem 60 graus. O ângulo G tem 60 graus, então eles também são iguais. Então, eu posso dizer que A é igual a C, que é igual a E, que é igual a G, que todos os 4 ângulos são iguais a 60 graus. E eu tenho o B, o D, o F e o H sendo igual a 120 graus. Então, são ângulos congruentes, tá? Na letra B,
Nesse caso, os ângulos correspondentes têm a mesma medida? Sim. Todos os ângulos correspondentes possuem a mesma medida, tá? Olha lá, quais são os meus ângulos correspondentes aqui, ó? O B, ele é correspondente ao F, tá vendo? Ele tá do mesmo lado da minha transversal, só que um é externo e o outro é interno. Então, aqui eu tenho dois ângulos correspondentes. O C e o G, eles são correspondentes, porque um tá interno e o outro tá externo, e os dois têm a mesma medida. Opa, bugou. Então, os dois têm a mesma medida, então aqui eles são ângulos correspondentes, tá? Agora, na C. Nesse caso, os ângulos alternos têm a mesma medida, né? Ângulos alternos têm a mesma medida. Ângulos alternos, nesse caso, têm a mesma medida, tá? Na letra D. Nesse caso, qual é a relação dos ângulos colaterais? Ângulos colaterais, eles são suplementares. O que significa isso para mim? A soma dos dois ângulos colaterais vai ser igual a 180 graus. Então, eu tenho aqui, ó, 120 mais 60, 180, né? 160 mais 120, 180. Então, esses ângulos aqui, eles formam sempre a soma deles dá 180 graus, beleza? E qual é a posição relativa entre as retas R e S, né? Tá aqui, ó, reta R e reta S, elas são paralelas, são retas paralelas, ok? Essa foi a questão 45. Agora vamos para 46. Vou mudar meu vídeo. Sendo R paralela a S e T paralela a U, determine os pares de ângulo, tá? Então, vamos lá. A gente tem muitos ângulos aqui. Quais são os ângulos opostos pelo vértice? O que é oposto pelo vértice? Ele está um do lado, outro do outro do vértice. Ó, que nem esse daqui. O A e o B. Eles são opostos pelo vértice, tá? Por um único vértice. Então, ângulo A e ângulo B, qual que é o próximo? Ângulo H e ângulo Z, tá? Ou ZH. Tanto um quanto o outro são opostos pelo vértice. Na letra B, quais ângulos são adjacentes e suplementares? Adjacentes e suplementares porque a soma deles vai ser igual a 180 graus, tá? E adjacente porque a gente tem, lembra aquele risquinho que eu complemento o meu ângulo, que eu tenho um ângulo pelo menos em duas partes. Então, aqui eu tenho o ângulo G e F, tá? Eles são ângulos adjacentes e suplementares. Agora, vamos lá para o correspondente, né? Ângulos correspondentes, eles são ângulos como o A e o X. Tá vendo aqui, ó? O A e o X, eles pertencem à mesma reta, né? Um tá interno, o outro tá externo, então eu tenho ângulos correspondentes. O A e o F também são correspondentes, porque eles estão do mesmo lado aqui. E ângulo correspondente também tem a mesma medida. Então, o A e o F têm a mesma medida e eles estão do mesmo lado aqui da reta T. O próximo ângulo é o F e o H, ou W. O F e o W estão na mesma reta e possuem a mesma medida. Então, por exemplo, eu não posso colocar aqui G e F, tá? Eu tenho que colocar aqui F e W, porque eles têm a mesma medida. E o WX, porque aqui o WX estão no mesmo lado da minha reta S, ok? Agora eu tenho a letra D, ângulos alternos e internos. Alternos, porque estão em lados diferentes, e internos, porque estão dentro das minhas retas paralelas. O ângulo X e B, tá? Aqui o X e o B, eles são ângulos alternos e internos, tá? Deixa eu só conferir aqui, letra D. Isso mesmo, eles são alternos e internos. E o B e o F. O B e o F
são alternos e internos, beleza? Tudo bem? Vamos para a penúltima, colaterais internos. Colaterais porque eles estão no mesmo lado, internos porque eles estão dentro das retas paralelas. O W e o G estão aqui dentro e estão do mesmo lado na reta U aqui, ó, tá? Pertencem, estão um do ladinho do outro. E B e G também são internos e também são colaterais, tá? Ângulos colaterais, um tem medida diferente do outro, beleza? Mas a soma deles tem que dar 180. E ângulos alternos e externos, o X e o Z, porque cada um tá num lado diferente. E o F e o Z também, ó. Aqui eu posso falar que eles são alternos e externos. Beleza? Vamos para a última questão, a 47. Observe o detalhe de uma página do Guia das Ruas de Fortaleza. Nós fizemos exercício parecido. Eu tenho a Rua Antônio Augusto, a Rua Ildefonso Álvaro e a Avenida Monsenhor Tabosa, né? As duas retas paralelas aqui, as duas ruas paralelas, e uma avenida que seria a minha reta transversal cortando. Então, considerando as ruas destacadas, qual é o nome da via transversal? As ruas João Cordeiro e Ildefonso Álvaro, né? Aqui tá trocado o nome, mas tudo bem. A única transversal que eu tenho aqui no meu desenho, né, no meu mapa, é a Avenida Monsenhor Tabosa, tá? Ela é a única reta transversal aí, as outras são paralelas, beleza? Gente, a gente fica por aqui então. Essa foi a correção de hoje. Eu espero que vocês tenham acompanhado. Qualquer dúvida, eu estou aqui para esclarecer para vocês. Então, pode mandar mensagem, pode entrar em contato comigo, tá bom? Então, a gente se vê na próxima aula. Lembrando que na semana que vem a gente tem uma live na nossa aula de geometria, tá bom? Não vou fazer essa semana, tá um pouquinho mais. Quero entrar em outro conteúdo com vocês na live, né? Quero falar de outro conteúdo. Então, a gente vai fazer essa live na semana que vem, tá bom? Através das plataformas aí. Aí a gente vai mandar recadinho para vocês, tá bom? Um beijo, até a próxima aula, gente.